O que vimos nos testes da MotoGP em Misano. O piloto da Red Bull KTM supera todos no teste por uma boa margem, o Acosta, mas é a nova YZR M1 com motor V4 que é o assunto do dia. Vamos acompanhar aqui então as novidades e, claro, também a tabela de tempos, apesar de que não sabemos se fazer o melhor tempo foi o foco para todos, como de costume em testes. Começando com a KTM, encontrando forma após dificuldades no GP de São Marino. Após um domingo ruim, quando a corrente da sua moto soltou, nos testes desta segunda-feira, Pedro Acosta foi o mais rápido. A KTM teve uma boa dose de azar no domingo, mas na segunda-feira Acosta dominou desde o início e liderou a tabela de tempos. Ele liderou durante toda a tarde e terminou com uma vantagem de 0,340, apesar de não estar totalmente feliz nas curvas rápidas. O companheiro de equipe Brad Binder, da Red Bull KTM Factory Racing, continuou até a bandeira xadrez e melhorou no final, acabando em P14. Agora, tente entender isso. Maverick Viñales também esteve presente, ele que tenta recuperar a força dos músculos em seu ombro machucado. Viñales melhorou seu tempo na última hora do dia, mostrando que o trabalho duro valeu a pena. O piloto de testes, Dani Pedrosa, da Red Bull KTM Factory Racing, também estava em ação e ostentava uma atualização de braço oscilante e novo escapamento traseiro. Bastianini concluiu o dia em P12, um lugar à frente de Viñales, com Pedrosa P21 a 1,9 segundos do P1. Honda, progresso confirmado na segunda-feira. Enquanto Joan Mir, da Honda HRC Castrol, ficou de fora do teste devido à dor da queda de sexta-feira, o fabricante japonês continuou seu trabalho duro, com Luca Marini, da Honda HRC Castrol. O italiano tinha um chassi atualizado e uma traseira aerodinâmica diferente para testar, semelhante à usada no início de 2025 e no fechamento do expediente ficou em P11. Johan Zarco, da Castrol Honda LCR, tinha uma agenda semelhante com a parte aero e continuou até a última hora para levar P15, enquanto o Somkya Chantra, da Idemitsu Honda LCR, acabou cedo em P22. Bezzecchi continua em forma e, com isso, Martin confortável. Após as comemorações e a alegria do domingo, Marco Bezzecchi voltou à rotina de trabalho nos testes de um chassi que já havia sido testado em uma configuração específica, mas que, devido ao progresso da RCGP, era algo a ser revisado. A Aprilia também passou um tempo trabalhando em eletrônica e mapeamento, algo a que Jorge Martin aludiu, mas o número 1 saudou o progresso no lado da ergonomia do piloto e a melhoria da posição do guidão. Afirmando que a configuração básica é de 75% após o teste de Misano, o atual campeão mundial ficou satisfeito com suas descobertas, apesar de uma queda tardia na curva 8. Em outros lugares, Raul Fernandes, da Trackhouse MotoGP Team, deu muitas voltas e ficou entre os 10 primeiros em ambas as sessões, enquanto seu companheiro de equipe Ai Ogura ficou de fora do teste após seu acidente de domingo. No final do dia, Bezzecchi ficou em P3, Fernandes em P4 e Martin em P9, com todos os Aprilias entre os 10 primeiros, mostrando a força da marca. Ducati, Pecco e Marque com tempos parecidos, Alex Marques, P2. Trabalhando na eletrônica, a consistência e tentando melhorar a entrada nas curvas, Alex Marques estava no topo da Ducati no final do dia e se contentou em segundo. O companheiro de equipe Fermin Aldeguer, da BK8 Gresini Racing MotoGP, também realizou muito trabalho eletrônico e com algum foco em ataques de tempo, ficando em 10º lugar no geral. No box VR46, Franco Morbidelli, da Pertamina Enduro VR46 Racing Team, continuou até a bandeira quadriculada e completou os 5 primeiros, com o companheiro de equipe Fábio Di Gianantonio em P7. Houve uma mistura de aeros 2024 e chassi 2025 para Francesco Bagnaia, da Ducati Lenovo Team, como bicampeão de MotoGP, buscando reacender a sensação que ele ainda não encontrou em 2025. Ele estava entre os 10 primeiros, mas na última hora caiu na curva 1. Enquanto isso, o companheiro de equipe líder do Mundial, o Marc Marques, teve uma variedade de braços oscilantes para experimentar ao longo do dia, enquanto se concentrava na melhoria da saída de curvas.
Terminando cedo devido ao alto nível de aderência após o GP de São Marino, ele ficou em sexto na bandeira quadriculada, com o Pecco em oitavo. Michele Pirro, da equipe Ducati, também estava em ação e ostentava um pacote aerodinâmico frontal radicalmente diferente e reduzido, ficando em P23. Yamaha faz estreia do V4 no elenco completo. O desenvolvimento do V4 da Yamaha foi a principal notícia na segunda-feira em Misano, com Fábio Quartararo da Monster Energy Yamaha MotoGP recebendo junto com Jack Miller da Prima Pramac Yamaha MotoGP. Esse motor está em estágio inicial de desenvolvimento, então não se pode esperar muito nesse momento. E vendo os tempos, é melhor não esperar mesmo. Quartararo terminou em P18 e definiu um melhor tempo de volta de 1:31.598. A critério de comparação, no Q2 sábado, Quartararo fez 1:30.228, ou seja, é mais de 1,3 segundos mais lento. O companheiro de equipe, Alex Rins, foi mais rápido pela manhã e venceu El Diablo por 0,027 para levar o 17º lugar, enquanto Miguel Oliveira, da Prima Pramac Yamaha MotoGP, foi o melhor Yamaha com um P16, com o companheiro de equipe Miller em P19. Como vimos, Quartararo perdeu para Rins no teste, algo que não vimos durante a temporada atual. Seria a falta de hábito de Quartararo com o V4 ou a nova moto é ruim mesmo? Vou deixar que você responda nos comentários. Tabela aí na tela, então, Pedro Acosta, o líder com 1:30, nos combinados, né? 1:30.374. Alex Marques fechou a 3 décimos mais lento. Marco Bezzecchi em terceiro, fechando a também 3 décimos mais lento que o líder. Raul Fernandes em quarto, mesma coisa, 3 décimos, e igualmente Franco Morbidelli. O P5, então, ficando entre os 5 dentro de 3 décimos de distância. O Marc Marques em sexto, ficou a praticamente meio segundo. Fábio Di Giannantonio em sétimo a meio segundo e o Pecco Bagnaia também meio segundo. Mesmos tempos do P9 Martin e do P10 Fermin Aldeguer. Na sequência, Luca Marini P11 a 6 décimos, Enea Bastianini P12 6 décimos, Vinhales P13 8 décimos, Binder P14 a 9 décimos, e depois vem o Zarco em P15 a 1,1. 14 pilotos dentro do mesmo segundo. Miguel Oliveira P16, P17 Rins, P18 Quartararo, P19 Miller, P20 Nakagami, também presente, né, o Naka, o P21 Dani Pedrosa, P22 Chantra, P23 Pirro, e o Mir e o Ogura não participaram. Ninguém bateu recorde nenhum, né? O recorde que é do Pecco Bagnaia em 2024, com o tempo de 1:30.877. Quero mudar para sempre a sua vida financeira? Então assista um vídeo que eu preparei lá no meu canal, Invista Certo, Espaço Ariel Selbach, aqui no YouTube. Você encontra o canal aqui na descrição ou aqui no card. Lá tem um vídeo de 13 minutos de duração, onde eu ensino você a investir de verdade o seu dinheiro. Tipo essa imagem que você vê aí na tela. Existe um caminho que é muito melhor do que o caminho tradicional, onde você não paga taxas para ninguém, onde você investe realmente para que você tenha o resultado maior e não os outros, os intermediários. Então aprenda como. Assista esse vídeo, 13 minutinhos só de duração, mas eu tenho certeza que o vídeo vai impactar você. Mas não adianta só assistir o vídeo. A informação não vale nada, o que vale é o que você faz com ela. Assista o vídeo, se impacte, mas principalmente ponha em prática. Como? Entrando em contato comigo. Meu contato está aqui na descrição, tem o meu WhatsApp também, meu e-mail, para você entrar em contato comigo e mudar para sempre a sua vida financeira, eu prometo.